a gente percebe que graças a Samuel, um homem, a nação mudou de história. Só que antes de Samuel, houve quem? A sua mãe, Ana. E aí, povo de Deus? Feliz sábado! Quantos aqui esperam por um verdadeiro, genuíno reavivamento espiritual? Ergam as suas mãos. Todos. Agora eu quero ver se vocês realmente querem que o Espírito Santo desça sobre as suas vidas e operem um milagre. Quantos querem isso? Digam amém. Quantos querem isso? Digam aleluia. Quantos querem isso? Digam glória a Deus. Eu estou aqui diante de uma igreja forte. Só que eu tenho certeza que essa igreja tem um potencial de ser muito mais do que ela é, se esperar do Senhor as suas promessas. E uma promessa que Deus ele faz para cada um de nós é reavivamento no tempo do fim. É chuva serôdia. É um momento tão sublime na era da igreja em que uma pessoa será capaz de fazer com que muitas almas se aproximem a Jesus. Mas vocês concordam comigo, para que esse evento ele finalmente chegue, é necessário uma preparação? E por isso mesmo, todo ano, a igreja pensa nisso. É claro que a igreja, durante todo o ano, todos os meses, toda semana, tem uma programação especial para que todos nós sejamos reavivados espiritualmente. Mas, de maneira especial, nós também temos a Semana de Mordomia Cristã. É onde nós orientamos por meio de pregações poderosas e únicas que vão vir daqui para que o povo de Deus se torne cada vez mais fervoroso, para que o povo de Deus realmente se torne um mordomo fiel de Cristo. Olha, vocês concordam comigo que Deus ele dá para vocês muita coisa boa? Deus dá a cada um de vocês muita coisa boa, sim ou não? E uma das coisas que Deus dá a vocês, e vocês precisam valorizar isso, é a sua vida. Estou certo? Precisamos valorizar a nossa vida. A nossa vida é um presente de Deus. Mas acima da nossa vida, sabe o que precisamos valorizar ainda mais? A nossa salvação. Nada é tão precioso quanto a nossa salvação. Por isso mesmo que a salvação é um presente. É um presente que a gente precisa valorizar, cuidar. A gente precisa administrar esse presente dia após dia, porque é um presente que a gente pode perder. Vocês concordam comigo? A salvação, você pode perder a sua salvação. O agente principal para que isso aconteça não é Satanás, é nós mesmos. E olha, gente, durante toda essa semana, essa programação vai ser intensa, vai ser todos os dias. Amanhã às 19h30, segunda a sexta às 20 horas, encerramento no sábado às 8h45. Se você tem condições, venha, porque o objetivo maior, sabe o que é? É foco na pregação da palavra de Deus. Eu amo a pregação da palavra de Deus, porque a pregação da palavra de Deus é um fator fundamental para que vidas sejam ganhas a Cristo. Vocês concordam? Tanto é que a Bíblia fala aqui. Olha só, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Vamos lá. Quando vocês abrirem as suas Bíblias, vocês vão perceber aqui em Romanos capítulo 1, verso 16, o quão importante é a pregação da palavra de Deus. Tá bom? Assim que vocês abrirem, nós vamos ler. Só que tem um detalhe. Eu vou convidar vocês a fazer uma oração junto comigo aqui. Porque nós precisamos pedir, suplicar, clamar o Espírito Santo entre nós. Porque esse mesmo Espírito que moveu os profetas, os apóstolos a escreverem a Bíblia, é o mesmo Espírito que nos conduz à compreensão dela. Tá bom? Vamos orar? Da maneira que vocês estão, feche os seus olhos e juntos vamos clamar ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque hoje se inicia uma série muito especial, onde mais de uma semana estaremos aqui
conduzindo esse programa para que a tua igreja se fortaleça espiritualmente e que esse fortalecimento ele venha a ser visível na vida de cada membro que aqui está. Ó Deus, eu te peço que a tua palavra que vai ser pregada agora, de fato, fale aos nossos corações, que as vidas que estão aqui saiam de maneira transformada, que realmente haja aqui, a partir de hoje, um reavivamento espiritual. É isso que nós queremos, Deus, porque nós sabemos que o tempo do fim vai exigir muito de cada um de nós, e para que possamos estar preparados no tempo do fim, é necessário tomar decisões hoje, e que cada um aqui tome uma decisão de aceitar o Espírito Santo em suas vidas. Por isso mesmo eu clamo a Deus, o Espírito Santo em nós. Por Jesus Cristo eu oro. Amém. Antes de entrar no tema propriamente dito do sermão aqui, eu quero ler essa passagem para vocês. É uma passagem que eu gosto muito, que está aqui em Romanos capítulo 1, verso 16, onde vocês já abriram. Diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de quem, gente? De Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Somente até aí. Todos aqueles que estão aqui, respondam sim ou não. Estão aqui porque ouviram a pregação da palavra de Deus? Sim, porque se não há pregação, não há conversão. Por isso mesmo que aqui todos os dias vai haver pregações inéditas. Eu convoco a igreja para estarem aqui todos os dias, se possível, é claro, se estiver nas suas condições. E hoje a pregação é muito especial. O tema da pregação de hoje é da tristeza ao canto. Será que é possível achar alegria em meio à dor? Em meio às fatalidades, em meio às tragédias? Será que é possível achar alegria em meio a condições desfavoráveis? Em meio à opressão? Sabe, nós vamos falar da história de uma mulher que ela foi oprimida. Sabe, na época bíblica, que tanto o Antigo como no Novo Testamento, não ter filhos era sinal, sabe de quê? Maldição. As pessoas que não tinham condições de ter filhos por algum fator genético ou algo do tipo, elas eram vistas pela sociedade como amaldiçoado de Deus, amaldiçoada de Deus. E na história, temos muitas pessoas que não tinham condições de ter filhos. E hoje eu quero focar aqui na história, sabe de quem? De Ana. Alguém aqui conhece Ana? Conhece, sim? Olha só, a história de Ana aqui que eu quero falar para vocês, ela foi a mulher responsável por um dos maiores reavivamentos espirituais que Israel teve. Sabe por quê? Ana gerou um filho, cujo nome era Samuel. Abram as suas Bíblias em 1 Samuel. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 1, verso 27. A história de Ana, como essa mulher, diante da opressão, vinda da parte do próprio Satanás, ela sobressaiu porque se agarrou, sabe em quem? Em Deus. 1 Samuel, capítulo 1, verso 27. Vamos ver o que a Bíblia nos diz aqui? Olha o que essa mulher nos diz. Diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. A gente vai adentrar no contexto aqui, tá bom, gente? Só que antes eu quero falar uma coisa para vocês. A igreja, ela precisa se fortalecer para o tempo do fim, sim ou não? E uma igreja poderosa espiritualmente, ela é uma igreja formada por famílias consagradas no altar do Senhor. Porque o que forma a igreja são o quê? Famílias. E se as famílias que constituem a igreja estão destruídas,
a igreja naturalmente fica destruída também. E sabe de uma coisa? Antes de haver o período da monarquia, que começou com Saul, o povo de Israel, a Bíblia fala assim, que vivia no período dos juízes. Era um período macabro. Os teólogos eles falam assim, que o período dos juízes é considerado até mesmo o período da Idade das Trevas, lá no Antigo Testamento, de tão terrível que estavam as coisas lá. E tem uma coisa interessante. Quando a gente olha para alguns exemplos do período de juízes, a gente observa o homem Eucana. Eucana é nome de homem, tá, gente? Eucana, infelizmente, ele foi influenciado pela sociedade, coisa que não deveria acontecer. Sabe por quê? Eucana tinha sua esposa Ana. Só que Ana era o quê? Estéril. Logo ele pensou assim, bom, eu quero dar continuidade à minha prole. O que eu vou fazer? Vou constituir aqui outra mulher. Vou pegar outra mulher aqui para mim. Quem ele pegou? Penina. Se com uma já é difícil, imagina com duas. Agora eu pergunto para vocês, Eucana estava nos propósitos de Deus, sim ou não? E quando não estamos nos propósitos de Deus, dá confusão, sim ou não? Porque veja, os maiores problemas causados pelo ser humano, sabe o que é? É porque eles se afastam da vontade de Deus. Todo problema que você vê acontecendo no Brasil e no mundo são problemas causados em primeira mão porque o ser humano, ele se afastou da vontade de Deus. E Eucana, ele se afastou da vontade de Deus. Por quê? A Bíblia fala assim, Eucana, mesmo ele sendo uma pessoa religiosa, a Bíblia fala assim que Eucana, ele levava sua família para Siló, para louvar a Deus, para adoração. Só que no fundo, Eucana estava longe da presença de Deus, porque ele fugiu dos princípios de Deus, principalmente dos princípios familiares. O princípio familiar que Deus ele quer de cada um de nós é o quê? Esposo, esposa, filhos. Passou disso, é perturbação, é deturpação. Isso segundo a ótica de Cristo. E Eucana, ele fez isso, ele constituiu duas esposas. Daí já estava errado. E sabe o que aconteceu? Uma esposa estava entrando em conflito com a outra. Veja, por exemplo, aqui em 1 Samuel também, capítulo 1, agora verso 6. Olha só que tragédia. Veja, a sua rival, veja, Penina, rival de Ana, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, tinha sido, tornou-se estéril. Veja, imagina, alguém lhe provocando o tempo todo, é agradável? Sim ou não? É horrível. Agora imagina a mulher não tendo filhos, mal vista pela sociedade, e ainda assim o marido foi lá, pegou outra esposa, Penina, e essa mulher agora vive atormentando ela. Ela estava vivendo um caos, uma desgraça na vida dela. E olha só, gente, Penina, ela estava agindo como se fosse o próprio Satanás na vida de Ana. E tem outra coisa, Penina, ela não respeitava nem mesmo o santuário de Deus, nem mesmo a adoração, porque as provocações estavam sendo feitas, sabe onde? Próximo à casa do Senhor, na casa do Senhor. E isso tudo, gente, era porque não somente a família de Eucana estava corrompida, mas toda a nação de Israel estava corrompida, e eu quero mostrar isso para vocês. Aqui, por exemplo, no capítulo 2, agora, verso 12. Olha só, 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. Olha o que a Bíblia fala para cada um de nós. Isso aqui é importante, presta atenção. Olha, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, filhos das trevas, e não se importavam com o Senhor. Verso 17 agora.
Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Não sei se os irmãos perceberam uma coisa aqui, mas olha só, se você quer ver se você quer sentir a temperatura espiritual de uma nação, de uma igreja, é só olhar, sabe para quem? Para a liderança. Quem eram os líderes de Israel na época? Era Eli e os seus filhos. E os seus filhos estavam fazendo o quê? Desvalorizando o trabalho espiritual que estavam sob o seu comando. Então, na verdade, o que esses homens estavam mostrando, não somente que os líderes estavam indo de mal a pior, mas a nação também. Então, se a gente quer mudar uma nação, a gente tem que mudar o líder. Se a gente quer mudar as condições espirituais da igreja, a gente tem que fazer uma mudança na liderança. Os líderes precisam ser pessoas espirituais. Vocês concordam com isso? E olha, Deus, acima de tudo, ele sabia da situação que estava Israel. Deus, ele sentia pena daquilo que estava acontecendo com esse povo. E Deus, de antemão, ele já estava preparando o caminho para um novo líder. Só que Deus, ele estava procurando uma pessoa disposta a abrir caminho para esse líder. E essa pessoa disposta, sabe quem era? Era Ana, uma mulher espiritual, fervorosa, com um espírito genuíno. Ela aceitou o chamado de Deus quando ela soube realmente o que é a adoração. Eu vou mostrar para vocês aqui também o que é adoração por meio do exemplo de Ana. Olha só, o que está aqui agora no capítulo 3, verso 1, você vai perceber uma coisa que entristeceu o coração de Deus. Porque Deus ele não tinha pessoas para usar, mas Deus iria levantar pessoas. Veja, quando Samuel ele ainda era jovem, olha o que a Bíblia fala aqui no capítulo 3, verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Sabe por que a palavra do Senhor era rara? Sabe por que as visões não eram frequentes? Porque Deus não havia pessoas para usar. E quando Deus ele não tem pessoas para usar, sabe o que Deus faz? Ele levanta pessoas. E Deus ele estava prestes a levantar uma pessoa muito especial. Sabe, gente, Deus ele não desiste da nação de Israel. Eu falei para vocês aqui que a nação de Israel viveu um período de trevas, que foi o período dos juízes. Mas a gente percebe que na história de Juízes, na história de 1 Samuel, 2 Samuel, de fato, é uma prova inequívoca de que realmente Deus ele não desiste dos seus filhos, mesmo seus filhos estando em condições de trevas espirituais. E por que eu digo isso? Porque acima de tudo, gente, acima de tudo, meus irmãos, é que Deus, a prova de que Deus não desistiu de Israel é a prova de que Deus ele não desiste de nós. Sabe, se Deus ele não desistiu de Israel nas condições espirituais que eles estavam, imagina eu e você. Deus tem compaixão dos seus filhos. Prova da compaixão de Deus é o plano, é a história da redenção. Como pode um Deus de amor santo se relacionar com eu e você, pecadores? Se relacionar com Israel, pecadores, de primeira categoria. Olha, Deus ele escolhe pessoas para revelar seus planos, como Ana, que abriu o coração, e graças a Ana, olha só, gente, graças a ela, a nação corrompida, ela tomaria agora um novo rumo. Por que eu digo isso? Graças à devoção de Ana, a sua fé, a sua paciência em Deus, graças à sua fervorosa oração, Deus deu a Ana um filho, mesmo ela sendo estéril. Seu nome? Samuel. Talvez vocês não saibam, gente, mas
sem brincadeira nenhuma, um homem que tinha mais cargos na nação. Ele foi o último juiz, ele foi profeta, ele foi um líder, conselheiro dos principais reis que passaram, sacerdote e muitos outros cargos que eu poderia ficar citando aqui para vocês. Samuel, ele era um homem poderoso em obra, sim ou não? Muito. Comparo Samuel até mesmo como Moisés, para vocês terem uma ideia. Porque Samuel, graças a Samuel, sabe o que aconteceu? Samuel, ele foi o responsável de passar a nação do tempo dos juízes para o tempo da monarquia. Samuel, ele ungiu Saul como rei, mas Samuel também se entristeceu pelas condições que Saul estava se encontrando. E Samuel também, sabe o que ele fez? Ele ungiu o homem segundo o coração de Deus. Quem? Davi. Só abrir um parênteses aqui. Sabe por que Davi ele era o homem segundo o coração de Deus? Sabe por quê? É porque Jesus era o primeiro. Fecha o parênteses. Mas voltando aqui, gente, a gente percebe que realmente Samuel, ele foi um homem muito consagrado ao Senhor. A gente percebe que graças a Samuel, um homem, a nação mudou de história. Só que antes de Samuel, houve quem? A sua mãe, Ana. Por isso mesmo que a gente não pode desvalorizar o nosso trabalho, a nossa oferta ao Senhor. Sabe? Antes dessa bênção que Ana recebeu, de ter um dos maiores homens da história da humanidade em seus braços, Ana sofreu muito. Mas muito mesmo, gente. Vocês não têm ideia do sofrimento, a angústia que Ana passou nas mãos de Penina, nas mãos do próprio marido. Sabe? A gente percebe que quando Deus ele está prestes a dar grandes vitórias, antes vem grandes o quê? Grandes lutas, provações. E quando Ana estava ali no templo, pedindo a Deus um filho, Ana não estava pedindo a Deus um filho, sabe para quê? Não era para acabar a zombaria, não. Sabe por que Ana estava pedindo a Deus um filho? É para que esse filho se tornasse objeto, para que se tornasse um servo nas mãos do Senhor. Sabe, Ana nos mostra o que é realmente adoração. Ana nos mostra que adoração nada mais é do que você dar. Olha, a gente aprende muito na igreja que servir a Deus não é só pedir, mas é também agradecer. A gente aprende isso, certo? Só que nós também precisamos tomar em consideração que a adoração não é só pedir, não é só agradecer, mas também é dar. Por isso mesmo que Ana entendeu que adoração também significa sacrificar. Veja, ela estava pedindo algo a Deus, mas antes de receber, Ana já ofereceu aquilo que viria da parte de Deus, retornando para Deus novamente. Como assim? Simples. A Bíblia fala assim que sem sacrifício não há adoração. Ana entendeu que aquilo que ela estava fazendo era um fator importante da adoração. Ela estava adorando a Deus por meio daquilo que Deus deu a ela. E aquilo que Deus deu a ela parecia pequeno, parecia um menininho, frágil, um recém-nascido, mas mal sabia Ana que graças à sua atitude de sacrificar, que é um dos comportamentos de quem adora ao Senhor, ela mal sabia que aquela atitude dela faria com que a nação tomasse um rumo diferente. Saía das trevas espirituais para o período de ouro de Israel. E, gente, eu quero que vocês leiam aqui comigo, capítulo 1, verso 11, também 1 Samuel. Olha só o que a Bíblia diz. Olha só o que Ana fala. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes derem um filho, varão,
ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, voto nazireu. Gente, perceba que a atitude de Ana, a gente entende que Ana, ela entendeu que o processo de adoração não é somente pedir, não é somente agradecer, mas também é dar. Porque se a gente não dar ao Senhor aquilo que Ele dá para a gente, sabe o que acontece? Nós não estamos adorando. E Davi, por exemplo, ele entendeu isso. Por exemplo, se você abrir 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, olha o que a Bíblia fala a respeito de Davi. Davi também entendeu o que é adoração, assim como Ana entendeu o que era adoração. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Samuel 24, 24. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi o Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Davi ele estava recebendo um presente e Araúna falou assim, olha, faz o seguinte, esse presente você oferece ao Senhor como sacrifício. Aí Davi falou assim, não, para ser sacrifício ao Senhor, eu preciso perder. Então eu vou comprar aquilo que você está me oferecendo, para quê? Obrigado. Eu vou comprar aquilo que você está me oferecendo, para quê? Para sacrificar, porque Davi ele entendeu, por meio de Samuel, por meio de Ana, que adoração é sacrificar. A gente tem que sacrificar. E sabe, oferta é algo que custa para a gente. Precisa de preparo, planejamento. Quando a gente observa, por exemplo, os dízimos e as ofertas, é necessário o quê? Sacrificar. Eu estou me desprendendo daquilo que eu preciso, mas sabendo de que Deus vai suprir as minhas necessidades. E olhem, gente, sacrificar não é somente devolver dízimos e ofertas, sacrificar também é tomar um tempo de qualidade com o nosso Deus. Estudo da palavra é fácil? Não. Tomar um tempo de oração é fácil? Não. Vir à igreja é fácil? Não. Principalmente depois da pandemia, é mais cômodo ficar na igreja, em casa. Tudo isso, gente, é sacrifício. Olha, quando a gente olha para sacrifício que a gente faz, nenhum sacrifício que a gente faz, mesmo se juntarmos todos os nossos sacrifícios, nada se compara com aquilo que Deus ele fez por nós por meio de Cristo Jesus. Estou certo? Veja, quando eu sacrifico dízimos, ofertas, tempo de qualidade com Deus, estudo da palavra, vir à casa do Senhor para adoração, eu estou imitando, sabe quem? O próprio Cristo. O próprio Deus, o Pai. Porque a Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ou seja, sacrificou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, Ana, ela não somente ela fez a promessa de que daria Samuel, apresentando Samuel, mas ela cumpriu a promessa. Ela fez um voto, mas ela cumpriu o voto. Tanto é que a Bíblia fala aqui, em 1 Samuel capítulo 1, vamos retornar aqui, verso 26 a 28, diz assim, olha só. E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Estava conversando com Eli. Verso 27. Por este menino, Samuel, orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago, como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Percebem a atitude de Ana? Sabe, eu vou reforçar uma coisa aqui, minha igreja. A atitude de uma pessoa, de uma mulher, Ana, mudou a história de Israel. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Deus, ele não precisa de muitos soldados para o tempo do fim.
mas ele precisa de soldados qualificados. Os irmãos vão transmitir uma imagem aqui, e com essa imagem eu vou fechar minha pregação e depois da música eu vou partir para o apelo. Eu quero que vocês observem bem o que está escrito aqui, porque isso que eu vou projetar aqui para vocês é aquilo que Ana foi. John Wesley, ele falou assim: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o quê? John Wesley estava certo? Por meio da experiência de Ana, Israel mudou completamente o seu rumo espiritual. Por meio de mim e de você, Deus ele vai mudar o mundo. A gente não precisa ser bilhões de adventistas do sétimo dia, cristãos genuínos. A gente precisa ser de poucos, que sejam soldados qualificados, que estejam dispostos a sacrificar aquilo que Deus deu para vocês. É o seu tempo, os seus recursos, o seu talento. Deus ele quer fazer com que você se torne um verdadeiro mensageiro da sua palavra. Então, a partir de hoje, você vai precisar tomar uma decisão. O reavivamento espiritual que a gente anseia por essa igreja, ela acontece somente se você escolher. Reavivamento não é sentimento, é escolha. Então, escolha estar ao lado de Deus. Nós vamos ter uma música especial aqui. Após a música especial, eu vou fazer um apelo ao seu coração. E que você aceite esse apelo, porque não vem da parte do homem, mas da parte do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Eu tenho uma notícia para dar para a igreja. Eu e minha família, nós estamos de mudança. Nós vamos morar fora. Vamos passar um período de 1000 anos fora. Quando Jesus voltar, eu estarei de mudança. Você quer estar de mudança também quando Jesus voltar? Passar um período lá no céu de 1000 anos, depois voltar para uma terra renovada? Eu quero. Por isso mesmo, gente. Por isso mesmo, minha igreja. Eu preciso informá-los que para que essa mudança aconteça, as malas precisam ser preparadas. E dentro dessa mala espiritual que a gente leva para o céu, essa mala, dentro dela tem uma coisa que se chama caráter. O caráter, ele é desenvolvido de acordo com um relacionamento sério que nós temos com o nosso Deus. E esse relacionamento, ele é nutrido dia após dia. Não é apenas uma vez por semana e olhe lá. É todos os dias. Eu quero saber aqui quantos estão dispostos a nutrir um relacionamento genuíno com esse Deus. Você com as mãos erguidas, fazendo a sua decisão, eu vou orar por você. Porque eu quero, juntamente, não somente com a minha família, mas com a minha família espiritual também, que aqui está, a subir para as mansões celestiais quando Jesus voltar com poder e grande glória, juntamente com seus anjos nas nuvens do céu. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigado porque este foi apenas o primeiro dia dessa semana de mordomia. Ó Deus, nós esperamos do Senhor um reavivamento espiritual. Deus, sozinho nós não conseguimos. Sozinho a gente não consegue ir a lugar algum, mas por isso mesmo que as nossas mãos estão erguidas, para que o Senhor, de forma simbólica, segure ela. Segura ela forte, Deus, porque se depender de nós, a gente só cai e tropeça. Mas se a gente tropeçar, Deus, segura a gente de tal modo que a gente não vai cair. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja que está aqui entenda o valor dessa mensagem. Entenda, assim como Ana entendeu, a importância de que a adoração consiste não somente em agradecer, não somente em pedir, mas em também em dar, que a tua igreja dê a sua vida, dê os seus recursos, dê os seus dons, os seus talentos, o seu tempo para a obra do Senhor. E que nós que estamos aqui sejamos soldados espirituais para o tempo do fim. Para que assim como John Wesley falou assim, que com 100 homens que temam apenas o Senhor, amem ao Senhor, podem
impactar o mundo. Eu quero que não somente eu, minha família, mas todos que aqui estão, sejam pessoas usadas, estejam dentro dessas 100 pessoas, que sejam soldados qualificados. Essa oração, meu Pai querido, eu lhe faço, não em meu nome, mas em nome e por amor do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.